Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós temos um convidado especial aqui, que é o Lourenço Presoto. É advogado aqui do município de Serafina Correia e a gente vai bater um papo bem bacana com o Lourenço. Em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente está de volta. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Uralunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Olá, estamos de volta agora sim com o Lourenço Presoto. Vamos conversar um pouquinho com o Lou, que é advogado aqui de Serafina Correia, né? Muito bem conceituado. Primeiramente, gostaria de lhe agradecer por estar aqui conversando conosco nesta tarde. Seja bem-vindo, Lourenço. Boa tarde. Boa tarde, Thales. É uma satisfação estar aqui com vocês, podendo fazer alguns esclarecimentos, algumas questões aí, conforme forem surgindo os questionamentos e tentando responder e atendendo as demandas que vocês nos apresentarem. Perfeito. Lourenço, vamos começar falando um pouquinho da tua história. Tu é natural aqui de Serafina Correia, vamos falar um pouquinho da história do Lourenço. Claro. Sim, eu sou natural aqui de Serafina, sou de uma família também daqui, que tem raízes aqui, famílias de longa data, né? O meu pai é Presoto, como parece, né? E a minha mãe é da família Montanari. Eu estudei aqui por diversos anos, o meu ensino fundamental foi praticamente tudo aqui, depois fiz um ensino médio em Guaporé, no Colégio Scalabrini, e depois saí, fui fazer a minha graduação em Porto Alegre, e depois, logo depois de formado, retornei, e estou aqui desde 2006 de volta, desde então com um escritório atuando no município. Tu naturalmente buscou em outro município para estudar, outro na capital gaúcha, tu estudou, né?
Por que voltar para a Serafina? Então, Thales, aqui tem todo um fundo por trás. Na época, eu até pensava em outros rumos, tá? E na preparação para concursos, eu fui tendo algumas experiências que me demonstraram que não era aquele o caminho que eu devia seguir. Algumas situações que me frearam essas aspirações do concurso público. Aliado a isso, eu tinha minha filha na época com 3 anos e eu via que a infância dela estava passando e eu estava longe. Eu estava perdendo essa fase mágica da vida da minha filha e eu disse, não, eu vou estar lá, eu vou estar presente, eu vou curtir ela ao máximo e vou colocar essa minha formação à disposição de uma comunidade que me acolheu, né? Acolheu a minha família, porque a gente tem que valorizar essas situações também de estar presente no seio do nosso município, na nossa comunidade. É bacana a gente ter as oportunidades e ir viver elas, sim, isso é importante, mas a gente tem que valorizar as nossas origens também e a gente, tendo essa oportunidade de voltar, tendo motivos pessoais também para voltar, mais uma vez se confirma aquela passagem, aquele ditado que diz que quem bebe água do feijão cru sempre retorna, né? E não foi diferente comigo, né? Por algumas situações aí, essa da minha filha, algumas questões aí do concurso público, eu acabei retornando e não me arrependo. Lourenço, tu é formado em Direito. Em que momento que entrou o Direito na tua vida? Como é que tu te resolveu fazer faculdade de Direito? Porque normalmente as pessoas têm uma inspiração, vê um advogado, uma advogada, e aí se inspira e vou fazer faculdade. E como é que surgiu o Direito na tua vida? É uma Boa pergunta. É uma boa pergunta. Na verdade, isso surgiu, sinceramente, ao natural, tá? Vendo isso lá na década de 90, a informática era uma coisa muito incipiente no meio no meio jurídico ainda, né? As pessoas tinham uma dificuldade com a informática e eu já nascido numa época em que a informática já estava mais presente, tinha um pouco mais de facilidade e algumas pessoas pediam auxílio em coisas que para nós hoje são simples de serem feitas, mas que na época demandavam um conhecimento maior. E jovem eu tinha mais facilidade do que pessoas de mais idade e acabei me aproximando de algumas pessoas que lidavam com o direito. Eu já tinha uma coisa que pulsava dentro de mim nesse sentido e fui convivendo com isso, né, ajudando alguns profissionais com formatação de texto, com pesquisas, com essas coisas, e isso só foi brotando em mim realmente o desejo, foi florescendo cada vez mais o desejo da área. Sem contar a questão de que eu gosto da coisa dinâmica, de que tu tem sempre uma coisa diferente para ser feita. As situações são sempre diferentes, elas têm sempre uma peculiaridade. E isso mexe comigo, tá? Então, eu disse, cara, acho que isso é o que eu quero para mim, né? Tá sempre sendo desafiado, sempre sendo buscado uma nova
alternativa, uma nova saída, uma situação diferente que demanda uma solução diferente. Então, isso para mim foi uma maneira de dar vazão a esse meu instinto de procurar sempre novas soluções, vamos dizer assim. E no direito isso é Diário. diário, né? Cada Diário. dia tem um caso diferente. Por mais que tu pense, isso é igual àquilo que eu vi a semana passada, o mês passado, não. Sempre vai ter uma diferença. Porque no fim, teve uma situação, uma negociação diferente, teve uma peculiaridade diferente, né? Então, tu nunca vai ter uma solução. As soluções podem até ir pelo mesmo caminho, mas elas vão ter sempre situações diferentes que vão dar origem àquilo. E tu poder explorar essas situações diferentes que elas têm na origem, te permite dar rumos diferentes, soluções diferentes para cada situação. Então, aquela situação que o meu vizinho teve uma situação igual e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olha, pode ser um bom indicativo que a tua situação vai ter esse desfecho, mas não necessariamente ela vai ser igual. Porque quando nós começarmos a olhar realmente aquela situação, podem surgir peculiaridades de um caso que no outro não se verificaram. E isso vai conduzir para uma solução diferente, né? Então, isso é bem desafiador, né? E Tem que ser bem criativo também. Além de gostar de ler, tem que ser criativo no direito. eu não diria criativo, mas tu tem que pensar fora da caixinha. Tem que pensar fora da caixinha. Aquela situação quadrada, estática ali, pode te deixar de mãos atadas. Então, tu tem que, além do pesquisar, tu tem que estar disposto a criar uma solução diferente, um caminho diferente. Então, tu tá sempre sendo desafiado. Essa é a verdade. Tu acorda todo dia com algo diferente, um desafio novo diário. Tu sabe que o desafio... De ontem foi ontem. O de ontem foi ontem, exatamente. Lourenço, tu tem o teu pai, ele foi, né, político. Nunca te despertou o interesse em ser político também? Foi não, quem foi uma vez é sempre, né? O político é político sempre, Sempre. né, Thales? O pai teve uma vivência política muito significativa. Ele foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito. E nós, como família, sempre estivemos Envolvidos. envolvidos, de certa forma. Mas eu te confesso que eu gosto da política. Eu vivo a política, até por uma questão familiar, tá? O pai teve essa experiência, tenho tios que tiveram essa experiência, meu avô teve essa experiência, então é uma coisa que está realmente ligada à nossa família. Eu gosto da política, mas eu gosto de viver ela nos bastidores. Não me vejo candidato, não fui procurado por algumas pessoas já, mas não me vejo candidato, o que não significa que eu não possa, no futuro, me tornar um candidato. A gente tem exemplos agora recentes de pessoas que não imaginavam nunca entrar na vida política, porque tinham familiares já envolvidos, tá? E por uma força do destino acabaram se envolvendo, tá?
Então, gosto da política, viva a política partidária, viva a política institucional, tá? Mas não me vejo político candidato no sentido partidário neste momento. Falando em político, mas não política, né? Mas não deixa de ser uma forma de política. Tu já foi presidente da OAB, né? Já estive presidente da OAB, por isso que eu fiz a referência à política institucional. Já estive presidente da OAB, a gente chama da subseção, né, da regional de Iguaporé. Já estive vice-presidente, hoje estou conselheiro, tá? É política. De uma forma ou de outra, é política, É né? política. Só não partidária, mas... É política institucional, porque são momentos e são desafios que a gente tem de defender os interesses, as prerrogativas, os direitos do nosso grupo neste momento, nesta oportunidade do nosso grupo profissional. Da classe. Da classe dos advogados, né? E eu tive algumas situações assim que foram bem desafiadoras nessa trajetória. Numa oportunidade que eu estava vice-presidente junto com o presidente da época, o Dr. Francisco, foi feito um trabalho a respeito da valorização da classe na questão de honorários, inclusive indo ao Conselho Seccional da OAB, pedindo algumas providências em relação a uma situação que a gente enfrentava. Depois, já quando estava presidente, passamos por uma das maiores, se não a maior greve do funcionalismo do Judiciário do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Em 2020, tive que enfrentar a questão da pandemia, que isso foi uma coisa impensável para qualquer pessoa, né? Naquela época também tivemos a situação do ataque hacker que foi sofrido pelo Tribunal de Justiça do Estado, paralisou todos os sistemas informatizados que a gente tem por aproximadamente 30 dias. E a gente tinha que garantir aos colegas a possibilidade de continuar trabalhando, por menores que fossem as condições, mas a situação não podia parar, porque o cidadão continua tendo seus direitos violados e precisa dessa assistência do judiciário. Então, a gente, junto com os colegas, né, teve que lidar com essa situação, e a OAB estadual, obviamente, junto com o tribunal, foi dando condições de que isso fosse sendo superado e toda a máquina do judiciário não parasse para que fossem atendidos, assegurados os direitos do cidadão, né? Que, ao fim, é quem o advogado está representando, né? O advogado, salvo raras exceções, está lá representando alguém. O advogado é o cidadão que está falando com o judiciário. Só não há como cada cidadão ir bater pessoalmente lá no juiz. Então, através do advogado se faz isso. Mas o advogado está representando o cidadão. E isso foi dado vazão às demandas do cidadão naquele período que se estava enfrentando um ataque cibernético que era algo nunca sofrido pelo Tribunal de Justiça do Estado, e não tenho conhecimento de que tivesse sido sofrido por algum tribunal do país,
Ressaltando que logo após a gente teve uma tentativa de invasão ao sistema do STF, que foi frustrada e não teve maiores consequências. Mas essa situação que nós enfrentamos paralisou de certa forma, mas trouxe alguns entraves ao Poder Judiciário do Estado por longos 30 dias. Isso hoje, os processos estão todos informatizados ou ainda existe documento, existe ainda processo físico? Não, eu posso te dizer que os processos já estão 100% informatizados, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, que foi a primeira a ter essa informatização, assim como na Justiça do Trabalho, os processos a gente pode dizer que estão 100% informatizados. Então, a gente depende dos sistemas informatizados. O sistema está fora. Um ataque cibernético que nem se sofreu é uma situação que deixa todo mundo de mãos um tanto quanto amarradas. É óbvio que todos os tribunais têm cópias de segurança, têm cópias, a redundância de dados, mas quando uma empresa sofre um ataque desses, num universo de 200, 300, 500 funcionários, isso causa um estrago imensurável já. Que se pode imaginar quando a gente fala em milhões de processos. Uma cópia de segurança disso, a gente imagina o tamanho do servidor por uma cópia de segurança. O tráfego de dados que existe ali é uma coisa imensa, que demanda sistemas e máquinas, hardwares, de uma capacidade que não é usual. Claro que existem máquinas para isso, mas isso tudo tem um custo. Então, a própria infraestrutura que se tem à disposição precisa existir, mas ela também tem orçamento finito, né? Então, a gente tem que ter esse olhar com cautela em relação ao tribunal, mas é o que a gente fica submetido quando a gente tem a informática gerenciando as nossas vidas. E hoje isso está cada vez mais Na palma da mão. na palma da mão, e a gente está cada vez mais Refém. disso. Literalmente, estamos refém da informática. Hoje, se nós não tiver informática, a gente não vai a lugar nenhum, né? Hoje, para te ir para uma cidade que tu não conhece, tu vai lá, GPS. E se não tem o GPS, cara, eu vou te dizer, eu não sei se é Porto Alegre, se é, tipo, até Porto Alegre, os caras sabem, mas dentro da cidade, Tá. tu não se movimenta. Quem não conhece a cidade, tipo, foi poucas vezes, literalmente fica perdido. Esses dias eu estive em Porto Alegre e a pessoa que estava comigo disse: eu não sei como é que tu anda aqui dentro. E eu disse: hoje eu ando porque eu morei aqui diversos anos e essa era uma região que eu andava na época que eu estava lá. Então eu conhecia a região com um pouco de tranquilidade. Mas saindo daquela região que era o meu usual, o meu dia a dia, eu não sei, tenho dificuldades de andar em Porto Alegre. Por exemplo, a Zona Sul. Era uma área que eu pouco frequentava, que eu pouco visitava. Não ando na Zona Sul, mas se tu me disser lugar tal, rua tal, eu já vou ter dificuldade de ir. E a questão do GPS que tu colocaste,
na época que eu morava em Porto Alegre, a gente andava com o guia telefônico embaixo do banco do carro, porque o guia telefônico de Porto Alegre, nas primeiras páginas, tinha um mapa da cidade. Então, tu tinha lá uma rua que tu tinha que ir, tu procurava na relação de ruas, ela ia te dar o mapa 3 no quadrante D2. E aí tu ia pro mapa e aí tu procurava ali, onde é que era, e aí juntava com o outro mapa para ver como é que tu, a partir de uma avenida principal, de uma avenida mais movimentada, que eventualmente tu sabia chegar, a partir dali tu ter um norte de onde tu tinha que Está. entrar, que rua tu tinha que contornar para fazer esse acesso. Hoje o GPS, ele fala contigo. Ele Então, interage. tu botou lá o teu endereço, ele vai te dizer a 200 metros, dobrar à direita, 50 metros, evita essa rua porque está congestionada. Tu passou aquela rua, eu não tinha alternativa. Passei a rua, era procurar a próxima rua que eu pudesse dobrar para tentar voltar e retomar o meu caminho. O GPS hoje instantaneamente recalcula a rota e te dá uma outra alternativa, né? Então é impressionante. É impressionante como nós estamos reféns, né? É verdade. Mas, Lourenço, hoje, qual é a área de atuação do escritório? Como é que funciona o escritório de vocês? Então, desde que eu retornei, eu trabalho com mais 2 colegas que são meus sócios, o Dr. Giovanni Zanini e a esposa dele, a doutora Patrícia. A gente tem uma atuação mais focada no direito civil, tá? Na parte de relações familiares, divórcio, separação, guarda de filhos, pensão alimentícia. A parte de direito das sucessões, infelizmente, a gente tem as partidas dos nossos entes queridos, então isso dá, dá abre a necessidade de um inventário, tá? E a parte de indenizações decorrentes de situações vivenciadas aí nos negócios que a gente tem, seja um acidente de trânsito, seja uma cobrança, seja um protesto indevido, essas situações. A gente, durante um tempo, trabalhou com o direito penal, tá? Mas já faz um tempo que a gente não faz essa parte e trabalha com o direito trabalhista, com um enfoque maior relacionado ao atendimento das empresas. Não o colaborador, mas mais a empresa. Exato, exato. Um enfoque mais voltado à empresa, a uma organização da empresa para evitar as demandas trabalhistas, tá? E não sendo isso possível, a defesa da empresa nas demandas trabalhistas. Isso não significa que a gente não faça alguns trabalhos envolvendo o colaborador, assistindo o colaborador, tá? Mas o nosso enfoque principal é a defesa das empresas. Defender a empresa é um objetivo. Isso. E ainda a gente trabalha bastante, posso dizer aí, bastante, com o direito de trânsito, tá? A questão das infrações de trânsito, a suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir, a defesa nessas situações que, por vezes, tem irregularidades cometidas no processo administrativo, no ato de retirar do condutor o direito de dirigir, e a gente busca essa defesa, essa correção de rumos para
que o nosso cliente tenha devolvido o seu direito de dirigir ou o cancelamento de uma multa de trânsito que se prove que tem alguma inconsistência, alguma irregularidade, alguma nulidade, algum vício. Bom, qual que é o endereço do escritório de vocês? Quais são os meios de comunicação? Como é que as pessoas fazem para conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês ou até tem algum problema, ir lá conversar, né, se entender? Não, de forma alguma, né, Thales? A gente está sempre abertos a receber os clientes, os amigos, né? O nosso escritório é na Rua Garibaldi, 464, sala 1. Como um ponto de referência aí, a gente pode dizer que é o começo ou o final, como quiserem, da rua que passa na frente da delegacia, tá? Podem nos acompanhar pelo Instagram, PSZ Advocacia, e ficamos à disposição, né? Qual que tem contato telefônico, WhatsApp? Contato telefônico, WhatsApp, o 3444-2220, faz contato telefônico, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que assim que possível a gente vai responder a todos os contatos. Então, quem quiser conhecer mais, tem as redes sociais, tem o Instagram e também tem o WhatsApp que está à disposição. Perfeitamente. Lourenço, eu gostaria de te agradecer por estar aqui conversando conosco, né? A gente já conversou em outras oportunidades, mas sobre não ligado ao direito, mas sim ao esporte. Quem sabe a gente, num futuro bem próximo, a gente está de volta. Já tive o privilégio de dividir contigo a bancada do Gauchinho.com e com o Mamute também. Lá no ano de 2019, tivemos a felicidade de fazer o programa, que ia ao ar na segunda-feira, e a gente discutia o esporte da cidade. Era muito gratificante fazer o programa. Tomara que a gente tenha a oportunidade de voltar com ele. Se Deus quiser, estará de volta em 2025. Assim seja. Já está convidado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado também pela oportunidade de ter dividido aquela bancada contigo e pelo convite que ficou agora já para a retomada do programa. Perfeito. Muito obrigado, Lourenço. E a gente vai fechando por aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário. Fique ligado no gauchinho.com. Nós temos todos os dias novidades no nosso site e nos nossos canais. Acesse nosso site, baixe o nosso aplicativo. Temos aplicativo para iOS, para Android, para Windows. Enfim, todos os meios de comunicação estão aqui no gauchinho.com. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã no mesmo horário. Até mais. – 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.